Simões, ó, demos essa volta inteira para ter o Seabra. Esse cara é o cara do nosso projeto. Tem potencial, precisa ser desenvolvido, ajudado, apoiado no sentido de crescimento, mas a essência do jogo dele tem a ver com o que o Cruzeiro tem que praticar. Então, pelo que está dizendo o Paulo André, esse novo momento, esse novo comandante aí do Cruzeiro vai ter estabilidade. É o que ele está dizendo aí. O que você achou da entrevista do Paulo André? O Cirilo, a entrevista dele foi superior às que o Pedro Martins concedia, né? Mais esclarecedoras, tá? Só que isso, no futebol brasileiro, o que mantém o treinador no cargo é resultado. Não adianta nada falar, tá prestigiado, é o cara, eu não sei o que lá. Não adianta nada isso. Isso aí é conversa, porque se o resultado não vier, ele será trocado. Isso é claro. Aconteceu assim com o Pepa, não foi? Não aconteceu com o Zé Ricardo? Não aconteceu com o Larcamon? É verdade. Por que com o Seabra vai ser diferente? Não vai ser. É a maneira que a SAF do Cruzeiro trabalha, que lembra muito o que fazia a associação. Administrativamente, financeiramente, a questão é muito bem tocada. No futebol, a diferença é pequena. A gente imaginou que a diferença iria existir, porque logo no primeiro ano, trouxeram o Pesolano, que era uma grande novidade, o cara fez um grande trabalho. A partir do momento que o Pesolano não quis ficar no Cruzeiro, parece que acionou um botão do pânico e o Cruzeiro só fez lambança no que se refere a treinador. E o próprio Paulo André assumiu isso, né? São erros seguidos no que se refere à escolha ou à demissão de treinador. Né? A escolha ou a demissão. Tá? Eu não tenho dúvida de que o Seabra, a trazer o Zé Ricardo e manter o Seabra, era melhor ter mantido o Seabra no ano passado, mas eu tenho a certeza de que demitir o Pepa foi um erro. E acho até que o Pepa era muito mais o cara para esse projeto do que é o Seabra. Por toda a experiência que ele tem e que o Seabra não tem. Ele mesmo está dizendo que o Seabra precisa se construir. O Cruzeiro tem ambiente para um treinador que precisa se construir, que precisa evoluir, que precisa acontecer? Eu não sei. Diante do torcedor, não tem. A paciência do torcedor é muito curta. Ela é muito curta. Tá? E a gente já viu ela ser decisiva. Ela foi decisiva com o Pepa, ela foi decisiva com o Zé Ricardo e ela foi decisiva com o Larcamon. Então, quer dizer, a entrevista é muito boa, mas, de toda forma, vejamos como será a prática. Mas eu não tenho dúvida de que a sequência do Seabra vai depender de resultados. Se os resultados vierem, ele vai seguir e eu não tenho dúvida da capacidade dele. Mas que o que vai ditar o trabalho é o resultado, disso também eu não tenho dúvida. Edu, como você percebeu as palavras do Paulo André nessa entrevista coletiva? Trouxemos aí alguns fragmentos com Emerson Pansieri. Cirilo, primeiro eu concordo que a entrevista dele foi melhor e mais esclarecedora do que as entrevistas do Pedro Martins, mas eu acho que pode ter um aspecto nisso tudo, né? Que é o de hierarquia, de tamanho dentro da empresa, né? Tem coisas que o Paulo André pode falar e tem coisas que o Pedro Martins talvez não tivesse essa autorização. Vale para qualquer empresa, né? Eu sou comentarista, tem coisa que o Alexandre Simões, que é coordenador, vai poder falar, se sente mais confortável que eu não. O Michel a mesma coisa, o João, o Diogo. Vai muito de hierarquia e de cargo dentro das empresas. Eu acho que pode ter um pouquinho disso. É um achismo, tá? Em relação ao quão esclarecedora foi a entrevista do Paulo André em relação às do Pedro Martins. Em outro aspecto, Cirilo, ontem a gente falou um pouco na turma do bate-bola, até no Rádio Esportes também, sobre o momento do Cruzeiro, e muitos torcedores, dentro do nosso comentário, mas falta respeito com o clube, com a tradição do Cruzeiro. Eu acho que quem diz que falta competência não está errado. A gestão atual errou muito, né? Eles mesmos admitiram, principalmente quando o assunto era treinador, seja na contratação, escolha por nomes, seja na demissão, em momentos que eu acho que tiveram muitos equívocos. Em alguns jogadores de contratação e dispensa também acho que há erros. A gente tem visto esse ano alguns erros, falta de paciência com alguns atletas. Mas eu acho que respeito não falta. Aí eu vou discordar dos torcedores. Eu acho que a atual gestão não desrespeita o Cruzeiro. A gente não pode confundir respeito com responsabilidade. E eu vou fazer uma comparação. Quem desrespeita ou desrespeitou mais o clube? A atual gestão ou quem deu 2 Copas do Brasil pro Cruzeiro? É verdade. A gestão que deu 2 Copas do Brasil ao Cruzeiro desrespeitou muito mais o clube. A gestão que deu 2 campeonatos brasileiros ao Cruzeiro desrespeitou muito mais o clube. Porque tudo que está acontecendo hoje no Cruzeiro tem
muito peso do desrespeito que foi feito para com o clube desde 2010 para cá. O torcedor ficou muito feliz com 2 títulos brasileiros, 2 Copas do Brasil, comemorou, isso para a história do clube é importantíssimo, mas isso tudo foi fruto de profundo desrespeito com a história, com a tradição, com as cores do Cruzeiro. Seja por incompetência, num caso, seja por má índole, mau caratismo, gestão fraudulenta. Eu acho que isso tudo é muito mais desrespeito do que você respeitar o orçamento. Você montar um time modesto, você não dar um passo maior que a perna. Ah, mas foi eliminado pelo Souza, isso é um desrespeito. Não, isso é incompetência. Esse time que foi montado, se ele jogar 10 vezes com o Souza, ele vai ganhar 8. A cobrança em relação à eliminação para o Souza não é para a diretoria, é para os jogadores, cara. É para o treinador que não soube entender aquele jogo. Ali foi incompetência, não foi desrespeito. Desrespeito é o que foi feito no Cruzeiro no prazo de 10 anos. Que simplesmente arrasaram com o clube, deram títulos? Deram. Mas para que esses títulos chegassem, para que aquelas taças estivessem e estão hoje na galeria do Cruzeiro, desrespeitaram profundamente a história do clube, Cirilo. Arrebentaram com o clube, faliram, quebraram o clube. O Cruzeiro há 3, 4 anos estava brigando para não cair para a Série C. O Adilson Batista não tinha jogador para treinar. Isso é desrespeito ao clube. Você se enriquecer às custas do clube, isso é desrespeito ao clube. Agora, você montar um elenco modesto porque você só tem dinheiro para isso não é desrespeito. Você perdeu uma final de campeonato para o Atlético, que tem um investimento infinitamente maior de virada no jogo, isso não é desrespeito. Isso pode ser incompetência. Aí eu concordo. Cirilo, são 2 pontos, né, que precisam ser destacados assim. O grande desafio da SAF do Cruzeiro é diminuir o abismo que existe do administrativo financeiro para o futebol. Um lado tem um trabalho muito bom e o outro tem um trabalho que deixa muito a desejar. Diminuir essa distância. E outro ponto, e que aí eu considero até balela, é essa história de respeitar a maneira do Cruzeiro de jogar. Gente, time que briga contra o rebaixamento não pode ser academia. Precisa parar com isso o torcedor. Até porque o Cruzeiro tem grandes conquistas da sua história sem ser. O bicampeonato da Copa do Brasil com o Mano Menezes, de 17 e 18. O Cruzeiro jogou um futebol bonito, pra frente, de imposição. O Palmeiras do Abel joga sempre encantando. A Copa do Brasil de 2000, que ganhou em cima do São Paulo, com o Marco Aurélio, foi um futebol de imposição. A Libertadores de 97, com o Paulo Autuori, foi um futebol. Então, o torcedor precisa conhecer a história do clube, tá? Conhecer a história do clube e parar com essa balela de achar que o Cruzeiro é time de exibição. Não é. Time que briga contra o rebaixamento, e eu repito, 16º lugar, é título para o Cruzeiro de novo, precisa se preocupar em se defender bem, em ter opções de contra-ataque. Competir. Isso, porque amanhã é o Vitória. O Cruzeiro tem, entre aspas, a obrigação de vencer. Mas sábado que vem, o Edu vai estar lá no Mineirão comentando Cruzeiro e Internacional. A obrigação de ganhar é do Inter, não é do Cruzeiro. O favoritismo é do Inter. O favoritismo é do Inter. O Cruzeiro vai jogar em casa, e o empate é bom. Infelizmente, o empate é bom. O torcedor precisa aceitar isso. O Cruzeiro vai jogar contra o Inter no Mineirão sem ser favorito. Porque o investimento do Inter é muito maior e o time é muito melhor. Então você precisa saber jogar de acordo com a sua realidade. Não é vergonha nenhuma você montar retranca contra um adversário superior. E aí que eu coloco mais uma vez, dentro desse processo de crescimento do Fernando Seabra, ele precisa aprender isso. Ele foi jogar um clássico na Arena MRV desrespeitando o Atlético. Ele não soube ler a diferença técnica que o Atlético tem sobre o Cruzeiro neste momento e nem a diferença física aí provocada por ele, porque botou o mesmo time domingo, quarta e sábado, enquanto o Milito, que tem um elenco muito mais recheado, isso é verdade e isso permite, rodou o elenco dele. Então, tecnicamente um time é muito melhor que o outro. Fisicamente também acontece o que aconteceu no primeiro tempo de sábado passado.